Peraí. Sorry. A pessoa tá saindo tudo lá. Transmissão. De Jesus que me faz caminhar, é o amor do Pai que me faz viver, o poder do Espírito está sobre mim, me faz vencer, me faz vencer. Que me faz caminhar, é o amor do Pai que me faz viver, o poder do Espírito está sobre mim e me faz vencer, me faz vencer. Olhos de graça estão sobre mim, Ele se importa e me conhece bem, Ele é o Deus da minha vida, da minha vida, vida, da minha vida, graça de Jesus que me faz caminhar, é o amor do Pai que me faz viver, o poder do Espírito está sobre mim, me faz vencer, me faz vencer. Estão sobre mim, Ele se importa e me conhece bem, Ele é o Deus da minha vida, da minha vida, vida, da minha vida, vida. Bom dia, meus amados irmãos, tudo bem por aí? Que coisa boa, o Senhor Jesus governa sobre todas as coisas. Neste momento, os anjos, os arcanjos, os querubins estão adorando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o qual tem sob domínio todas as coisas, toda a sua ansiedade, suas lutas, suas tristezas, suas dificuldades, Ele está vendo e conhece cada uma delas. Então esse é o nosso Deus, a quem nós servimos.
Estamos aí retornando de férias, louvado seja Deus, recuperados para dar trabalho para os irmãos, tá bom? Então prepare o lombo que nós temos aí mais um ano para nós corrermos bastante com o Senhor Jesus. Você podia sair do seu lugar, dar pelo menos 3 abraços ao seu irmão que está por perto, amém? Dá um bom dia para ele. Se você não estava com cara boa, você melhora no nome de Jesus. Porque as coisas podem não estar bem na sua casa, mas na casa do Pai está tudo bem. Louvado seja Ele por isso. Ó, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso. É coisa boa, é estarmos juntos. Você pode sentar agora, no nome de Jesus. Abrindo a sua Bíblia no livro dos Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Está te chamando, Guara. Provérbios 28, 13. Salomão, em sua sabedoria, colecionou, divinamente inspirado, a sabedoria de sua época. E assim nós temos os provérbios. São ensinamentos, são diversas porções desconexas, ou seja, sem contexto, de princípios. Se obedecermos, seremos bem-sucedidos. 28:13, vamos ler juntos? O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Eu creio que esse é o desejo do nosso coração, alcançar sempre a misericórdia do Senhor. Em Lamentações, Jeremias vai dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Deus nos ama de maneira compassiva, de maneira a colocar o seu coração em nossa miséria e estender sua graça sobre nós. Assim é que Deus nos ama. Para alcançarmos essa misericórdia de Deus, nós que já entendemos o Evangelho da graça de Deus, nós precisamos colocar para fora aquilo que está nos matando, o veneno, o pecado, confessar e deixar. Não adianta apenas dizer que é pecador, tem que mudar o caminho. Se o que confessa e deixa. É lamentável quando nós levamos a vida cristã a bancarrota, achando que a gente pode esconder aquilo que não está bom em nossa vida, que desagrada a Deus, e que isso não vai nos afetar. A vida cristã é muito séria, Deus leva a sério, precisamos também fazer o mesmo. Convido você nesta manhã a baixar a sua fronte, você colocar a sua vida diante do Senhor. Você veio à casa do Pai nesta manhã para adorar o nome dEle, para louvar o Senhor. Não pode ser outro motivo. Você veio aqui para prestar culto a Deus. Enquanto prestamos culto a Deus, nós precisamos refletir sobre o nosso estado. Como é que está a minha vida? Aquilo que está me afetando, aquilo que está atrapalhando a minha caminhada, seja todo o peso e o pecado que tenazmente nos assedia, tudo aquilo que nos impede de ter comunhão com Deus, de agradar o Senhor, seja pelos pensamentos, pelas obras, pelas palavras, tudo isso, tudo que desagrada ao Senhor, nós precisamos de maneira arrependida confessar e tomar uma decisão de andar em novidade de vida para a glória do Pai, para termos uma vida santa.
Baixe sua fronte, ora ao Senhor nesse momento, coloque a sua vida diante de Deus. Pai, nós te louvamos nesta manhã, te adoramos, no nome de Jesus. Prestamos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Tu és digno de receber toda a adoração. Mas não podemos adorar o Senhor estando, ó Deus, nós em pecado, com os nossos olhos impuros, com as nossas mãos sujas, com nossos pés, ó Deus, ó Pai, pisados de pecado, com o nosso coração envenenado pelo pecado, com a nossa mente, ó Deus, poluída. Tem misericórdia de nós nesta manhã. Venha perdoar todos os nossos pecados, aquilo que nós temos dito, ó Deus, contra o nosso próximo, aquilo que nós temos dito de nós mesmos, mais do que convém, Senhor, aquilo que temos deixado de dizer, quando precisávamos expressar o amor, o carinho, a admiração, o afeto, a palavra doce, aquilo que saiu da nossa boca, aquilo que deixou de sair, que não glorificou o Teu nome, ó Deus. Perdoa-nos em nome de Jesus. Perdoa, ó Deus, onde nós temos colocado nossos olhos, ó Pai. Se temos, ó Deus, maquinado com os nossos olhos, desejado aquilo que não nos pertence, que não agrada ao Senhor. Aqui temos colocado os nossos olhos naquilo que não é santo, ó Pai. Tem misericórdia, santifica os nossos olhos. Deus, se nós temos tocado em coisas, ó Deus, que desagradam o Senhor, se temos sido fraudulentos, roubadores, impuros com as nossas mãos, se os nossos pés têm caminhado por caminhos tortos, ó Deus, nos perdoa nesta manhã, no nome de Jesus. Se a nossa mente, ó Deus, tem caminhado, ó Deus, distantemente, com projetos, com sonhos, ó Deus, com artimanhas que não agradam ao Senhor, limpa a nossa mente, Senhor, para que nós possamos desejar aquilo que é puro, que é santo, que é reto, que nós possamos pensar e a nossa mente seja a mente ocupada por Jesus. Ah, Senhor, se o nosso coração nos engana, e ele é enganoso, nos colocando sentimentos, ó Deus, quais não devemos ter, ou tirando sentimentos quais deveríamos manifestar, perdoe-nos, ó Deus. O nosso coração não é cemitério de lixo, Senhor, mas é um lugar de amor, de bondade, de compaixão. Tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa-nos nesta manhã, santifica nossas vidas, aplica a obra do Teu Filho em nossas vidas, ó Deus, e nos torne mais alvos que a neve. Que o Teu Santo Espírito nos assista na adoração, nos louvores, ao levantar nossas mãos, ao dobrar nossos joelhos, ao quedar o nosso coração, que tudo seja agradável ao Senhor nesta manhã. É a oração que fazemos, ó Deus, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Convido você, meu amado irmão, a abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Filipenses, o capítulo 2, do verso 5 ao verso 11. Convido você a se colocar de pé. Nós vamos fazer esta leitura em uníssono.
Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao verso 11. Vamos juntos? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Verso 11, juntos, vamos lá? E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor é o dono, é o que dirige o corpo, é o Senhor da situação, as nossas finanças, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas habilidades precisam glorificar aquele a quem o chamamos de Senhor. Nós vamos fazer isso nesse momento, trazendo ao Senhor nossos dízimos e as nossas ofertas, não retendo, trazendo com alegria para a glória do nosso Deus. Vamos orar antes, consagrando assim aquilo que nós vamos trazer, com alegria, com fidelidade. Você precisa fazer um compromisso com Deus nesse ano, de você ser fiel ao Senhor, dos seus dízimos, suas ofertas. Se você não tem sido, faça a prova com Deus, coloque 2018 na presença do Senhor, você vai ver que ano você vai ter, como Deus vai te abençoar, não é só com bênçãos materiais não, Ele vai te cercar com toda sorte de bênçãos, é promessa dEle, Ele vai repreender o devorador, Ele vai abençoar a sua casa, Ele vai abençoar a sua evangelização, quando você falar, vai falar com autoridade, porque você não é ladrão, não retém o que é do Senhor, você será usado pelo Senhor, que estará em santidade. Consagre toda a sua vida ao Senhor. Pai, nós te bendizemos, te louvamos e te adoramos, e tudo que trazemos ao altar é pouco diante daquilo que o Senhor tem nos dado. Nos dê graça, nos dê alegria de ofertar e de trazer os nossos dízimos ao Senhor com generosidade, com liberalidade, com alegria, Senhor. Que seja sempre um culto agradável ao Senhor, que nós possamos doar, ó Deus, de coração, ó Pai, porque assim agrada o Senhor. Multiplica a sementeira do teu povo, ó Deus, e toda semente semeada, sabemos que o Senhor abençoará e fará dar os frutos para a glória do Senhor. Abençoe cada casa, suprindo necessidades, ó Deus, abrindo portas de trabalho para o teu povo. No nome de Jesus, abençoa o teu povo com porção de saúde, ó Deus, abençoando, ó Deus, com os dons, multiplicando seus dízimos, ó Deus, no nome de Jesus, para que o nome do Senhor seja glorificado e o teu povo seja abençoado. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Traga ao Senhor com alegria. Filho do Deus
crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és um profeta, um agitador qualquer, teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Oh, Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és um profeta, um agitador qualquer, teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Leva-me além a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, deixa o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Nos pecados
tua graça, do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso.
diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas, fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Amém. Os irmãos podem sentar. Nosso departamento infantil está retornando às atividades com as crianças. Convido as crianças que venham à frente, as que estão aqui ainda. Acho que tem alguns que já desceram. Presbítero Anderson, vem orar pelas nossas crianças. Tem alguns que estão ainda sonolentos aí. Vamos orar. Pai de amor, Pai querido, obrigado, Senhor Deus, por este dia maravilhoso que o Senhor nos traz na Tua casa. Obrigado por todas essas crianças que estão aqui à frente, Senhor Deus, pelos pais que trouxeram, que eles possam, Senhor Deus, sempre ter no coração, Senhor Deus, que o melhor lugar para elas estarem aqui na Tua casa, aprendendo a Tua palavra, Senhor Deus, para quando elas forem velhas, não se desviarem dos seus caminhos, Senhor Deus. Abençoe esses pais, dando sabedoria, Senhor Deus, a conduzir os seus filhos no seu caminho, no seu lar, fazendo culto doméstico com eles, ensinando a Tua palavra, Senhor Deus. Faz o mesmo, Senhor Deus, com os professores que estarão à frente nesta manhã. Unge os seus lábios, que eles venham falar de Ti ao coração dessas crianças, Senhor Deus. Prepara elas para desde já, Senhor Deus, aprender mais de Ti, para serem líderes, Senhor Deus, futuramente. Preparar esta igreja, Senhor Deus, com essas crianças, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, a todos que estarão com eles e aumenta, Senhor Deus, a sua fé, que eles possam sentir desejo cada dia mais no coração de Te buscar e Te servir. Em nome santo de Jesus, que nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Nesses dias de férias nós podemos aproveitar também para conhecer outras comunidades presbiterianas que estão por aí. Tivemos em Olímpia, e lá há uma congregação há 16 anos, escondida num canto da cidade. Eu fico admirado como nós presbiterianos às vezes temos uma habilidade de esconder a luz, né? Temos que aprender ao contrário, fazer conhecido. Estava no canto da cidade, escondido, uma congregação há 16 anos. E eu fui visitar no domingo, cultuar com os irmãos, conversei com alguns irmãos, e louvado seja Deus, eles estão transferindo para o centro da cidade, para o melhor lugar, um projeto de restauração, porque senão daqui a 50 anos eles estão fazendo 66 anos de congregação, ia crescer. A luz você não esconde, você
projeto. E nós louvamos a Deus que a Igreja de São Vicente, Deus trouxe uma visão para a liderança quando chegou aqui. Eu não tenho dúvida de colocar ela no coração da cidade, para que daqui fôssemos luz para toda a cidade. Louvado seja Deus por isso. Mas não adianta apenas colocar o prédio, os crentes precisam estar acesos, com as suas lâmpadas acesas, vivendo para a glória de Deus, para a glória de Deus. Abra sua Bíblia comigo, em Efésios, capítulo 5, nós vamos continuar a nossa conversa nesta carta. Desde outubro do ano passado, nós temos feito a exposição dessa carta. Se você perdeu alguma parte, se você entrar lá no Facebook da igreja, você entrar ou no YouTube, você vai encontrar num dos cultos e você pode acompanhar toda a exposição para o seu crescimento espiritual, para a sua edificação. Na última pregação que nós fizemos aqui nesta carta, nós tratamos aí sobre a nova forma de viver do crente em Cristo Jesus, né? Terminando aí o capítulo 4, com a ordem de viver uma vida de santidade, abandonando o velho homem e se revestindo de um novo homem. Hoje, então, nós vamos continuar a exposição, falando agora dos processos na caminhada da plenitude do Espírito. Diz assim, capítulo 5, do verso 1 ao verso 20. Você vai me perguntar, por que você vai parar no 20, pastor, que tem uma vírgula? Você vai entender mais tarde, tá bom? Mais tarde você vai entender. Diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós como convém aos santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ação de graças ou ações de graças. Sabei, pois, isso: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus e de Cristo, ou de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem oculto, só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai de amor, te louvamos por tua palavra, que o teu Espírito Santo nesta manhã abre-nos os entendimentos para que nós possamos perceber a riqueza da tua palavra e que desperte o nosso coração para aplicá-la e para, ó Deus, andarmos segundo a tua vontade. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém.
Se você quer ser um crente cheio do Espírito Santo, você precisa compreender qual é a caminhada necessária para esse enchimento. É disso que nós vamos falar. É disso que trata o texto que nós lemos agora. Então a pergunta é: quais os processos necessários na nossa caminhada, nosso dia a dia como crentes, que vão nos ajudar ou que nos ajudam a encontrar a plenitude do Espírito? Para facilitar, nós vamos trabalhar pelo menos uns 2 agora de manhã e o outro à tarde, à noite. Nós vamos usar as nossas faculdades. Quais são elas? Nosso intelecto, as nossas emoções e as nossas vontades. Você sabia que você possui essas 3 faculdades que são procedentes de Deus? Você é um ser que pensa, inteligente, capaz de discernir, de refletir, de planejar. Você sabia também que você é uma pessoa sentimental, que guarda emoções, sentimentos, sente saudade, alegria, tristeza, ódio? Pode se tornar avarento, pode se tornar orgulhoso, vaidoso, mas que também você tem vontades, e essas vontades são suas volições, é que te conduzem para decisões, importantes ou não. Essas faculdades é que nos conduzem a boas ou más decisões. A partir dessas faculdades nós vamos entender como Paulo, que foi uma das mentes mais brilhantes revelada nas Escrituras, nos trouxe a revelação desse texto da palavra do Senhor. O primeiro processo na caminhada da plenitude está no sentir. É o coração controlado pelo Espírito. É o coração controlado pelo Espírito. A palavra-chave aqui é amor, sentimentos, emoções, aquilo que nós sentimos, é a nossa parte sensorial da coisa. Essa parte, do versículo 1 ao versículo 7, é praticamente disso que Paulo vai tratar. Ele começa assim, falando à igreja: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, sendo crentes, sendo filhos amados de Deus. Será que nós temos de fato experimentado esse amor de Deus? Esse amor ensinado, revelado, demonstrado nas Escrituras? Esse tem sido o nosso padrão? Temos sido preservados como esses filhos amados? Nós temos percebido esse amor do Pai? Ou temos vivido fora da casa do Pai? Muitas vezes nós estamos dentro do território do Pai e somos como o segundo pródigo, que tinham 2 filhos pródigos. Um se perdeu fora, o outro não percebeu o amor do Pai dentro da casa do Pai, sendo chamado de filho amado, e não entendia, ou não conhecia, não experimentou do amor do Pai. Então nós temos um padrão: ser imitador de Jesus, ser depois imitadores de Deus como filhos amados. Paulo está dizendo: transformem-se, pois, ou provem que são imitadores de Deus como filhos que são amados. Então, se você não se sente amado, não entendeu o amor de Deus para a sua vida, você não consegue expressar isso. Como é que você vai imitar uma coisa que você não compreendeu? A ideia aqui mesmo é de reproduzir, como uma criança reproduz. É uma mímica, é um teatro, é retratar o que Deus faz, ou que fez por nós, nos nossos relacionamentos. É demonstrar essa mesma maneira de sentir. O Dr. William Barclay, um presbiteriano escocês, comentando esse texto, diz: Paulo diz o seguinte: imitem a Deus. Se desejam imitar a Deus e imitar o sacrifício que Jesus ofereceu, só poderão obtê-lo amando aos homens com o mesmo amor sacrificial, com que Jesus os amou, e perdoando-os com amor como Deus o fez. Difícil, hein? Muito difícil, mas é o padrão. É isso que nós devemos imitar.
Temos uma facilidade de imitar coisas ou copiar coisas ruins. A chamada é para imitarmos aquilo que é mais precioso, o amor mais puro, mais verdadeiro. A afirmação de Paulo é que cada cristão deve reproduzir em sua própria vida a atitude divina de amor, de bondade, de misericórdia, de perdão, que foram encontrados na pessoa de Jesus Cristo. Deu para você entender aí? Dá para caminhar? Esse é o padrão de ser imitador. E uma vez que você é imitador, agora você tem uma caminhada. E ele começa o versículo 2 dizendo assim: e andai, fique lá, e andai em amor, como também Cristo nos amou. Você aprendeu como é que faz? Paulo está dizendo, vocês aprenderam como é que faz? Então agora vocês precisam continuar essa jornada, não é só um dia. Qual que é a tendência dos crentes quando eles não compreendem de fato o amor de Deus? É manifestar o amor um dia. Aprendeu, reproduziu, mas depois volta para a velha vida. O texto anterior fala sobre velho homem e novo homem. Tem que ser novo homem todo dia. Como diz o pastor Anderson, você tem que decidir com qual passaporte você sai no dia. Se do velho homem ou do novo homem. Se do cidadão do céu ou do cidadão da terra. Você pode ter um dia de glória, um dia de manifestações divinas na sua vida, ser uma bênção e no outro dia ser uma pedra de tropeço. Na parte da manhã você pode acordar alegre, feliz, convicto das doutrinas bíblicas e dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus dizer para você: muito bem, não foi carne e sangue que te revelou, não, foi o Pai do céu que te revelou quem eu sou. Sobre esse testemunho, sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. E horas depois, Jesus falou assim: eu preciso ir para a cruz para redimir meu povo. Você diz assim: de modo nenhum. E Jesus, o mesmo que disse que você estava indo muito bem, vai dizer assim: agora você está indo muito mal. Arreda de mim, Satanás. Não adianta você ter um ato de bondade, você precisa ser bom. Não adianta você manifestar atos de amor, é uma caminhada. Qual que é a tendência nossa? É achar que cultuar a Deus é vir ao templo e voltar para a nossa vida e viver de qualquer maneira, ocultando as coisas, não tratando e vivendo a vida ruim que a gente já tinha. Que impacto nós vamos ter no mundo de maneira positiva? Nenhuma. Pelo contrário, que autoridade nós vamos ter no mundo? Nenhuma. Porque o amor do Pai não estará em nós. Nós não temos condição de pregar ao mundo, porque o mundo não vê Cristo em nossas vidas. Nós não vamos ser confundidos com Jesus desse jeito. E nós vamos imitar, a palavra ali é mimet, é imitação o tempo todo, de maneira que as pessoas possam confundir. O seu jeito de falar, o seu jeito de andar, o seu jeito de pensar. É a mente de Cristo. Ama como Jesus. Anda como Jesus. Os 3 jeitos de Jesus estão na nossa vida. Não tem como esconder. Você se torna tão luz que em qualquer lugar que você estiver, você vai brilhar. Não vai ser apenas uma apresentação e volta para a vida comum. É viver uma vida cheia do Espírito o tempo todo. Então Paulo descreve que todo o nosso modo de viver deve ser em amor, em bondade, em caridade. Andai em amor, como também Cristo nos amou. O exemplo, o padrão é Jesus. Somos então imitadores e precisamos desesperadamente parecer com Jesus. Sermos forjados em Cristo, formados em Cristo, moldados em Cristo Jesus. Isso é ser cristão, é chegar ao ponto de alguém dizer assim: esse é cristão. Ser cristão é ser Cristo em miniatura. Pela primeira vez em Antioquia, os discípulos foram chamados de Cristo. Pequenos cristos, cristãos. Pela primeira vez. Até então, mesmo vivendo, ainda não tinham sido confundidos. Podemos dizer que era o ápice da vida cristã deles. Há uma história muito bonita que aconteceu
na África, um dos missionários que foi para lá, e depois de anos trabalhando entre as tribos, demonstrando o amor de Deus, esse homem morreu. Levaram, o coração foi enterrado na África, o corpo foi levado de volta para Londres. Anos mais tarde, uma outra comitiva missionária passa naqueles povos pregando o evangelho onde ele passou. E quando eles pregavam o evangelho ali, pregavam a Jesus, um dos povos identificou e disse assim: "Não, mas Jesus morou entre nós, pregava as boas novas para nós." "Não, vocês não estão entendendo." "Sim, só que o nome dele era Livingstone." Era David Livingstone. Se apareceu tão com Jesus que foi confundido. Às vezes nós parecemos tanto com o mundo que nós somos confundidos mesmo. Com o mundo. Com o mundo. Com o mundo nós já parecemos, é fácil de imitar o mundo. É só andar no curso, na forma. Agora a gente tem que sair da forma, outra conduta. O texto continua e diz assim: "E se entregou a si mesmo por nós", ou seja, nós somos a causa. Ele foi entregue por nossa causa, por amor a nós, pelos nossos muitos pecados. É por isso que Jesus foi moído. Devemos andar em amor por aquele que sacrificou por nós. Ele nos conduz num caminho de amor, o qual ele trilhou. É o ensino de Paulo aos Gálatas 2:20. "Logo já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim." Paulo está repetindo o que ele disse aos Gálatas. Nós andamos em amor, no amor de um Cristo que se entregou, que provou o seu amor por nós. Então nós não andamos em amor por alguém que não nos amou, mas que nos amou de uma maneira singular, no qual jamais seremos capazes de retribuir. Mas precisamos copiar, desesperadamente. Como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave, o sacrifício de Jesus foi um pagamento. Foi um pagamento o qual o Pai ficou satisfeito. Não faltou nada. Tudo que precisava para agradar a Deus, Jesus cumpriu. É muito diferente do sacrifício de Caim, que não agradou a Deus, nem sua vida, nem sua oferta. O culto de Abel diz que o Senhor se agradou dele e de sua oferta. Esse é o aroma suave, é o que Deus quer. Ele quer se agradar da nossa vida antes de se agradar daquilo que nós oferecemos. Ele quer se agradar da nossa caminhada. Ele sabe o que nós fizemos no verão passado, no inverno, na primavera, no outono, ontem. Ele sabe o que a gente vai fazer amanhã. Ele conhece. Lemos no início aqui, Provérbios 28:13, o que encobre não prospera. Quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. Ele quer o povo da misericórdia, o povo que foi alcançado por essa misericórdia, mas que resolveu andar com novidade de vida. Então, foi uma dádiva, agradou a Deus, agradou a justiça de Deus, foi o aroma agradável. Paulo está dizendo, olha, o que Jesus fez foi agradável. Aí ele passa a falar dos sentimentos que nós não podemos expressar. Não podemos expressar. A partir do versículo 3, você vai encontrar assim, mas, diferente do que Jesus faz, bem diferente do que Ele é, da essência, do que Ele fez por nós, do amor provado, do amor conduzido de Cristo. Agora, é a nossa caminhada. A nossa caminhada precisa ter um referencial. Jesus nos colocou, e Paulo vai trabalhar em Efésios, numa alta posição. Nós não somos o povo da baixaria, pelo contrário. Pelo contrário. Somos um povo santo, selado, amado pelo Senhor, que nos amou antes da fundação do mundo, que enviou seu Filho a morrer por nós, que nos santificou, que nos capacitou, nos habilitou para o serviço do reino de Deus, para sermos um novo homem em Cristo Jesus. Então nós temos uma alta posição. Não podemos viver na baixaria do mundo.
E aí ele começa, mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça, o termo aqui, impudicícia é porné, de pornografia mesmo, de imoralidade sexual, vai falar de adultério, fornicação, homossexualismo, lesbianismo, relação com animais e etc, que eram coisas que aconteciam naquela época. Paulo está dizendo assim, olha, vocês não podem andar nesse caminho. Vocês precisam ter os sentimentos de vocês controlados pelo Espírito Santo. Vocês não podem andar em porneia, em impudicícia, em toda sorte de impureza, de cobiça. Impureza aqui é devassidão. E por fim, cobiça é avareza. Práticas que não fazem parte, não devem fazer parte da nossa caminhada cristã. Se você está andando por esse caminho não é o caminho do reino de Deus. Esse caminho não conduz para a salvação, conduz para a perdição. A caminhada nossa é a caminhada do amor, é do ágape, é na vida dos crentes que Cristo vai sendo formado. Somos o seu corpo. E essas coisas não cabem no corpo de Cristo. Se nós andamos nessas coisas, as coisas desagradam a Deus. Isso traz enfermidade para o corpo. E diz ele, nem sequer se nomeia entre vós. Quem caminha no amor não comenta, não difama, não aprova e também não oculta o pecado dos outros. Não guarda a capa de Acã. Pelo contrário, trata, se cuida como um corpo. Nós não somos jornaleiros, somos membros uns dos outros. Nos admoestamos para que haja arrependimento, para que haja correção no Senhor. Oramos uns pelos outros para sermos curados. Paulo dizendo, esse tipo de prática nem se nomeia entre vós. Se houve isso no meio da igreja, isso tem que ser algo estranho. Não faz parte. Quando isso começa a tornar comum, isso chama liberalismo e secularização. O mundo vai fazendo parte da igreja, no jeito que o povo veste, no linguajar que tem e nas práticas que vivem. E a gente vai justificando os pecados. O brasileiro é criativo demais. E tem jeitinho para tudo. A gente sempre tem um jeito. O importante é ser feliz. A gente não trata pecado como pecado. Deus está tratando em sua palavra. Nem se nomeie. Como convém a santos, devemos saber o que é próprio, o que é conveniente à nossa elevada posição em Cristo. Não convém essas coisas, Paulo está dizendo. Não convém. Os nossos sentimentos precisam ser controlados pelo Espírito Santo de Deus. Tem um freio. Tem um freio. O dia que Davi deixou o Espírito Santo lá de fora da sua casa, ele pecou e o pecado levou à morte. Destruiu sua casa. O salário foi cobrado. Aí no versículo 4, você caminha comigo aí, 3 coisas que são inconvenientes, que não convém, que Paulo menciona aqui. Tem outras, mas pelo menos 3. Ele diz assim, olha, conversa torpe, ou seja, é conversa obscena, imoral, sem propósito, não edifica. Eu sei que os ímpios estão sempre nas esquinas gastando tempo com isso. Ele diz mais, palavras vãs é conversa fiada. Já ouviu falar nisso? Tola, inútil. Tem gente que anda com palavrão na boca, não consegue falar 5 palavras sem usar um. Ontem eu caminhando com os meninos e passou um senhor e uma... Porque não era um jovem, não era adolescente, não era criança, eram 2 pessoas acima de 50 anos. E eles conversavam, e todas as frases terminavam com pi, pi. A boca fala do que está cheio o coração. Isso que está desejando, é isso que está vivendo, é esse lixo que está sendo a sua vida, é isso que você vai arrotar diante das pessoas, nos seus relacionamentos. É isso que você... Como é que pode cultuar a Deus assim? Paulo está dizendo assim, inconveniente, palavra vã, não faz sentido, perdeu.
É a palavra que você já entrou derrotado. E chocarrices. Tem umas palavras que a gente não entende, elas estão na Bíblia aí, mas não está bem traduzida. Isso aí é o humor sádico, baixo, liberal e moral. É a piadinha que sempre leva para o lado que não pode. Você já viu que hoje os programas de televisão, eles não conseguem fazer um programa de televisão sem baixaria? Eles não conseguem contar uma anedota sem levar para a imoralidade, para coisas que não... Porque jaz no maligno, meus irmãos. O maligno está produzindo isso e tem gente que está com a janelinha da alma aberta ali, assistindo, recebendo aquilo. Aquilo vai gerar em você sentimentos naquela área. Você pode ter certeza disso. Aquelas palavras, vai te acordar para aquilo. É o que você está bebendo. Você é o que você come e o que você bebe. É isso. Você está adoecendo sua alma. Não, eu consigo ver aqui. Não consegue, meu irmão. Não consegue. Fala para Deus se consegue. Chega diante, não, eu consigo. Ele vai dizer assim, você é muito burro, rapaz. Bebendo veneno achando que não vai morrer. Não consegue, mas é isso que está no mundo. Chocarrices. Um bom conselho? A Bíblia tem. Primeiro nós podemos combater essas coisas que são vulgares, grosseiras, com o Salmo 1. Por isso a gente tem que guardar no coração a palavra do Senhor. Bem-aventurado, o que tem lá? O homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém e nem se... Aquilo ali é como um animal indo para o matadouro, tem um processo. Primeiro ele sai do pasto e vai para um lugar reservado, o qual ele fica sem comer um bom tempo, para pôr para fora tudo que tem. Segundo, ele entra no corredor. Terceiro, entendeu aí? Salmo 1. Anda, detém e toma lugar. É morte. É morte. Tudo começa de maneira suave e alguém vai dizer para você, de repente pode ser alguém dentro da igreja. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver isso aí, não tem nada a ver. Geralmente o que fala que não tem nada a ver é o mesmo que manda transformar pedras em pães. Que quer te colocar você em cima do pináculo e dizer, olha, tudo isso eu vou te dar se prostrado e adorados. É diferente a vida com Deus. A Bíblia, ela não condena a espontaneidade, a alegria, o senso de humor, mas orienta que os crentes não podem, não devem participar de coisas frívolas, de coisas que não edificam. Ele tem que saber a hora de sair, a hora de fechar a cara e falar assim, isso não serve para mim. Isso, eu não vou abrir meu coração, minha alma para receber isso. Estão me amaldiçoando, eu estou rindo. Não faz parte. Eu trabalhei, meus irmãos, dentro de empresa que vários vendedores, e toda hora soltava uma coisa, eu tinha que ir para um canto. Eu tinha que tornar um ambiente, sim, desagradável para eles. Contava um negócio, eu saía. O sujeito vinha, alguns vinham pedir desculpa. Outros, quando ia fazer, fazia longe, porque eu não ficava repreendendo, achando que eu era pregador da moralidade, não. Porque a vida da gente tem que ser diferente. Para a palavra da gente ter autoridade, senão não tem. Como é que combate a conversa torpe, a palavra vã, a chocarrice? O antídoto cristão Paulo deu aí. Antes, pelo contrário, com ações de graça. Um coração cheio de gratidão combate essas coisas. A gente não gasta tempo com essas porcarias quando a gente está com o coração cheio de gratidão pela vida, pelas bênçãos, pela salvação, por Deus, pela família, pelos problemas. Isso é grato, porque Deus está conduzindo muitos problemas para nos acertar. Quando a gente não quer andar no centro da vontade de Deus, Ele dá uma forcinha. Gratidão. Como é que combate conversa torpe, palavra vã, chocarrice? Enche seu coração de gratidão, amado. Você tem que desejar coisas boas.
Esse é o sentimento do crente, gratidão. Tem arroz com feijão? Louve o Senhor, obrigado, Senhor. Sabe por quê? Porque tem muita gente que não tem, e hoje eu tenho o que comer. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Em tudo dai graças. Quando falta gratidão no nosso coração, nós pegamos esses antídotos do inferno para poder fazer parte da nossa vida, para nos dar uma certa alegria que nós não temos. Para dar algum sentido qual está faltando. É porque está faltando algo. Está faltando a caminhada em Cristo. Paulo está dizendo, antes pelo contrário, o que deve estar no seu coração é gratidão. Gratidão. Verso 5, sabei, pois isso, nenhum incontinente, ou seja, aquele que se prostitui com o corpo, ou impuro, aquele que tem sentimentos imorais, sujos, ou avarento, gente gananciosa, e ele ainda fala assim, o que é idólatra? A idolatria pode ser adoração a outros deuses, que esse é o que o termo define. Mas pode ser adorar aquilo que não é um deus, um poste ídolo, mas é uma coisa, algo que você está colocando entre o seu tempo com Deus, aquilo que está tomando a prioridade de Deus na sua vida. Disse, nada disso, tem herança no reino de Deus e de Cristo. Isso não tem herança. Ele está dizendo, quem caminha desse jeito vai perder. O caminho é ruim. O caminho é de morte. Paulo está citando uma outra porção que ele escreveu em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10, que diz, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. Pastor, já fui a uma dessas coisas aí e eu não sou mais. Amém, meu irmão, você mudou. Eu era cego, agora vejo. Agora, se você era cego e morrer cego, é para o inferno. Não tem parte no reino de Deus. Ouviu a palavra de Deus, entendeu a palavra de Deus e não quer andar em santidade? Das duas, uma. Ou você crê em salvação por suas obras, ou você já está condenado. Eu quero dizer para você que na Bíblia não há salvação por obras. É vida santa. É pela graça. É interessante observar a maneira de Deus classificar pecados. Deus não classifica pecados como nós. O sujeito que atropela e mata, parece que ele é muito pior do que o que mente. Aí, estão condenando o rapaz lá no Rio, aconteceu. Semana é o que está aí está faltando notícia, aí se usa a mesma notícia em todos os canais, em várias vezes. Então, o que deseja e odeia no coração, ele é menos pecador do que aquele que vai dar o tiro. Você sabe que diante de Deus é tudo igual? Todo pecado diante de Deus leva à morte. A sentença é a mesma. E a sentença de morte que a Bíblia prevê, ela é eterna. Então, é prisão perpétua para qualquer um criminoso diante de Deus. Quem faz pecadinho, quem faz? Pecadão. Ah, mas as consequências nessa vida é diferente. Isso eu concordo com você. O que deseja o mal no seu coração, ele não vai para a cadeia. Mas o que vai lá e faz, pode ser que ele seja punido. Se a justiça conseguir condenar ele ir para a cadeia. Isso quanto à justiça dos homens, mas a justiça de Deus, ela vai ser cumprida rigorosamente em dia. Deus não mudou. A Bíblia diz que Ele é justo. E Ele não inocenta o culpado. Os únicos que foram inocentados foi via pagamento. E ninguém pôde pagar a si mesmo, a não ser o Cristo que se entregou por nós. Tem que estar em Cristo para ser nova criatura. Então todo pecado leva à morte. Não acho que há um pecado na sua vida que não vai te levar. Aquilo que você guarda 7 chaves, esse ninguém sabe. Já lemos no início aqui, o que confessa e deixa alcança a misericórdia. Mas o que encobre,
vai morrer no seu pecado. Se guardar lá, ó, a capa de Acã, sabe? Se guardar escondidinho na tenda do pecado, ninguém sabe, ninguém está vendo. O conselho não vai disciplinar você. Difícil é a disciplina final. É quando a gente não trata dos nossos pecados. A Bíblia diz que nós devemos dar nome. A gente tem que confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. Tem que limpar o nosso coração. Tem que limpar o coração. Versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, com palavras vazias, sem significado, porque essas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Essas práticas. Então tem gente dizendo por aí, não tem nada a ver, continua o que você está fazendo. Você virou crente, ficou quadrado demais. Eu me lembro na escola quando eu tive um confronto com um professor de história. Ele começou a falar sobre a reforma protestante, mas bem diferente da história que eu conheço. Bem liberalzão. E eu conheci um pouquinho. E aí eu levantei a mão na sala, o senhor está falando besteira, professor. O senhor está dando aula de história, o senhor não conhece a história. Mais ou menos assim. Aí ele ficou irritado. Aí ele falou assim, lá vem o crente quadrado. E aí a turma, Minha turma tinha 40 e poucos alunos. Andar com Deus é a melhor coisa que tem, gente. A gente está sempre bem acompanhado, né? A turma riu, e ele me chamou de quadrado. E eu pensei, respondo ou não respondo? Respondo. Aí eu não aguentei. Eu falei, e o senhor e essa turma toda que é um bando de redondo? Aí eles riram de novo. Aí deu uma pausa. Quando ele falou assim, redondo, por quê? Porque vocês são levados para todos os lados. Vocês não têm princípio, não têm valores. E vocês nem sabem, se vocês morrerem, vocês vão para o céu. Eu tenho certeza que se eu morrer hoje, estarei com o Senhor Jesus Cristo na glória. Contra vocês eu não sei. Isso eu já resolvi na minha vida, não deixei para a última hora. Então eu sou quadrado, fixado, na rocha. E aí eu aproveitei para pregar o Evangelho. Depois daquela, a turma ficou com a cara amarela, terminou a aula, uns 3 me procuraram, dizendo, nós somos também evangélicos. Eu falei, vocês são filhos do maligno. Porque eu estava sendo triturado, vocês se calaram. Mas tem muita gente sendo levado, sabe? Redondo mesmo, é levado para todos os lados, só empurrar. Não se convém, não podemos ser assim. Não vos engane com essas palavras sem significado, ser conduzidos pelo mundo. O mundo tem bons argumentos. Importa obedecer a Deus, aos mandamentos, às ordenanças. Porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Paulo já tinha tratado disso no capítulo 2. Éramos filhos da desobediência, mas não somos mais. Estamos em outro lugar em Cristo Jesus. Somos filhos da obediência. Sentimentos e práticas sem o amor de Deus conduzem as pessoas para o inferno. Essa é a realidade. E verso 7, portanto, não sejais participantes com eles. Olha, apóstolo Paulo agora da última. Não participe do que eles estão fazendo, porque se você participar, é com eles que você vai. Não participe. Paulo está proibindo uma prática que já estava em progresso. Dizendo assim, não continue fazendo o que você está fazendo, que você vai dar com burros na água. O termo que é esse. Mude agora. Não caminhem com ele, não sejam participantes. Parem de ser companheiro deles. Não ande, não detenha, não se assente. Tenha seus sentimentos, suas emoções, seu coração controlado pelo Espírito Santo de Deus. Se você recebeu o senhorio de Cristo na vida, o Espírito Santo é que deve conduzir os seus sentimentos. Segundo processo. A partir do versículo 8 ao verso 14. Compreender. É a mente controlada pelo Espírito. A palavra-chave aqui é luz, intelecto.
ser iluminado, tem que ter entendimento, tem que compreender. Paulo fala assim, não pode ficar cego diante da palavra de Deus. Ela tem que abrir os nossos olhos. Não adianta nutrirmos amor, bons sentimentos, é necessário se limpar. Amor e santidade não devem ficar separados, explica o apóstolo. Andar no amor é também andar na santidade, na luz, na vida purificada, vida limpa. Verso 8 diz assim, pois outrora erais trevas. Esse era o nosso jeito antes. Agora, porém, sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. Paulo faz um contraste entre o passado e o presente, entre a antiga vida sem Cristo e a nova vida com Cristo, entre uma vida numa posição de baixeza, de inferno, de pecado, de miséria, de escravidão, para uma nova vida, uma alta posição em Cristo Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 6, verso 11, Paulo escreveu assim, tais fostes alguns de vós, mas vos lavastes, fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo nosso Deus. Ou seja, antigamente a nossa vida era suja, hoje não pode ser mais. 1 Tessalonicenses 5:5. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Repita comigo, nós não somos da noite e nem das trevas. Somos filhos da luz. Então tem que andar como filho da luz. A gente não pode andar como os filhos das trevas andam. Talvez no seu trabalho, nos seus relacionamentos, você tem muitos filhos das trevas com você, que estão vivendo nessas práticas. Não é o seu padrão, irmão. Cuidado, para você se aculturar, se acostumar. Isso tem que ser estranho. Olha para Daniel, ele está na Babilônia, mas ele não se deixa babilonizar. Ele é diferente. E por ser diferente, ele não se tornou ridículo, não. Pelo contrário, Deus o colocou como cabeça. Porque a vida dele deu autoridade para ele. Ele tinha capacidade de repreender o seu povo e repreender a Babilônia e reis. Ele não era um Zé Ninguém, ele era Daniel na mão do Senhor. Ele era diferente. Andai como filhos da luz, versículo 8. Como imitadores de Deus que é luz, somos chamados então para andar na luz, para então sermos luz. E foi assim que Jesus nos fez e nos ordenou em Mateus 5, 14 e 16. Vós sois a luz do mundo. A luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada no alto. Não pode. Nem se acende uma candeia para se colocar embaixo, antes no velador, e alumia toda a casa. Aí o Senhor Jesus vai dizer, assim brilha a vossa luz diante dos homens. Assim brilha a vossa luz diante dos homens. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam. Os homens só podem ver se nós brilharmos, meus irmãos. Eles estão em trevas. Eles não têm condição de conhecer a luz por si mesmos. Somente quem se veio para a luz, e a luz consegue iluminar aquele outro. Por isso se chama evangelização. Boa notícia para quem está no mau caminho. A gente vem com a lâmpada da palavra, iluminando os sentimentos, as vontades, a mente, transformando a pessoa pela luz da palavra. Somos lâmpadas. 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 Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai. Só conseguem glorificar o Pai quando eles são iluminados, senão vão permanecer nas trevas, mortos nos delitos e pecados. O crente cheio do Espírito de Deus irá refletir sempre o fruto do Espírito em todos os seus relacionamentos. Onde ele tiver trevas, as trevas vão embora.
Quando você entra na sua casa e está tudo escuro, e você aperta a tomada, cadê as trevas? Mas quando está tudo apagado, no escuro, como é que você encontra as coisas? Luz. Luz. Quem anda na luz, produz os frutos da luz, está aí no versículo 9. Bondade, justiça e verdade, só acontece na luz. Só acontece na luz. Nas trevas não há essas coisas, não há bondade nas trevas, não há verdade nas trevas e não há justiça nas trevas. Quando o homem ímpio tenta fazer algo que é justo, ele não consegue. Tenta fazer algo que é bom, ele não consegue. Tenta falar a verdade, ele não consegue, porque ele é escravo do pecado. Paulo está dizendo, mas nós não somos assim. Nós não somos assim. Verso 11, não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Não participe dos frutos que as trevas estão produzindo. Pare de ser companheiro de suas práticas. Não seja participando do seu serviço, do seu negócio maligno. Não seja cooperador no reino das trevas. É lamentável quando o crente está cooperando com as trevas contra o reino da luz. Você deve prestar atenção no que Deus está fazendo na sua igreja. E fazer de tudo para promover a paz, a graça, a bênção, a alegria, a unidade. Tudo que quebra a unidade é pecado. Se você participa, você torna participante, achando que está fazendo a obra de Deus, indo contra a vontade de Deus. Promova a unidade do corpo sempre. Paulo nos dá aqui uma contraproposta. Antes, porém, reprovai-as. Além de não andar nas obras das trevas, Paulo está dizendo assim, antes, porém, reprovai-as. Mas não é ser moralista, meu irmão. Está cheio de moralista na televisão, e muitos crentes, muitas vezes, nós somos moralistas, achando que moralizar a coisa vai resolver. Não. Não são as nossas palavras, o que dizemos, os ensinos, o enfrentamento que vai mudar o contexto, é a nossa vida. Como é que você reprova a obra das trevas vivendo na luz, irmão? A sua vida destoa. Destoa. Fulano é diferente. Sabe por quê? Se você apenas usar o microfone e pregar moralismo, ou na sua vida, no seu trabalho, na escola, você ficar confrontando, dizendo assim, olha, você é pecador, você não vai ganhar ninguém, você vai arrumar inimigos, você vai ganhar muitos inimigos, e você não vai mudar coração nenhum. Mas se você for luz, as trevas têm que ir embora, e os demônios são como baratas. Quando você acende a luz, eles correm para as trevas. Quando você está na luz, as trevas se dissipam. Se dissipam. Vão embora. Só podemos reprovar as obras das trevas se estivermos fazendo as obras da luz, produzindo em nós os mesmos frutos da luz. Se a nossa mente passou por uma transformação, para que possamos viver com essa mente segundo a mente de Cristo. Se um cristão está em comunhão com o seu Senhor, sua própria vida é uma censura ao mundo. Se você está em Cristo, sua vida é uma censura ao mundo. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego não precisaram subir no altar, ter um programa de televisão, confrontar as pessoas, apenas serviram de luz para o seu tempo. O próprio Nabucodonosor, com toda a sua autoridade, diz assim, o Deus verdadeiro é o Deus de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque é o Deus dele. Porque viram na vida deles a presença de Deus. É lindo ler o livro de Daniel, né? Brilho nas trevas. O mundo de trevas, mas tem alguém ali que resolveu ser luz. A nação de Israel estava cativa, 70 anos ficou ali.
vou dizer para você que poucos foram luz naquela terra. Diz que muitos penduraram as suas harpas dos salgueiros e não cantavam os hinos alegres de Sião. Não tinha gratidão a Deus na Babilônia. Quer dizer para você que nós habitamos no meio da Babilônia. Nós precisamos cantar os cânticos de Sião, com alegria, com gratidão. E termos a luz de Cristo em nossas vidas. Basta não entrarmos na forma do mundo. Andarmos com Cristo, imitando a Cristo. Nós estabelecemos uma nova forma de viver. E as pessoas vão olhar para nós e vão dizer assim: eu quero essa vida. A Bíblia diz em Atos capítulo 2, que a vida daquela igreja trouxe simpatia na cidade. Havia perseguição, mas o povo lhes tributava muita admiração. Muita gente queria ser crente, não tinha condição de ser, porque estava com a vida ruim, mas falava: aquele povo é bom, aquele povo é santo. Você lê o capítulo 2 de Atos, versos 42 a 47, diz que o povo tinha simpatia pela igreja. A igreja, ela era luz, ela era luz. Verso 12: porque o que eles fazem em oculto só referir a vergonha. O que os ímpios fazem em secreto é desonroso, e o que eles fazem em público também é hoje. Porque tudo que estava oculto está sendo revelado, inclusive a iniquidade. Certo? Certo. Tudo que tampava, destampou hoje, não é isso? Tudo que o sujeito tinha vergonha de falar em público, ele fala hoje. Impropérios, não é isso? O que ele usava às escondidas, ele usa em público, não é isso que nós estamos vivendo? O que beijava às escondidas não está beijando em público, está difícil levar os filhos hoje para qualquer lugar. Tem sempre um casalzinho do mesmo sexo, fazendo coisas que não deveria fazer. Imoralidade, o tempo todo. Nós só podemos reprovar isso com a nossa vida. Diz que só referir essas coisas é vergonhoso. Eles não podem ser copiados, não, mas podem ser denunciados pelo nosso santo procedimento. Ah, isso sim. Pregando mais com a mente, a cabeça, aí tem a ver com testemunho, com vida, do que com as palavras. Às vezes nós temos uma igreja que está preocupada em denunciar, mas não está preocupada em viver. Em viver. A Bíblia diz que os fariseus eram assim, mas Jesus falava como quem tinha autoridade, porque a vida dele denunciava. Como que eles podiam acusar Jesus? Ficaram 3 anos e meio, uma nação de líderes tentando achar uma coisa para acusar Jesus e não conseguiram. Nem as testemunhas falsas conseguiram com o seu testemunho. Se não fosse o desígnio de Deus, que tinha que mandar Jesus para a cruz, ninguém ia conseguir mandar. Não tinha como condenar, não tinha pecado. A vida dele denunciou o mundo da sua época. Quando ele pregava, ele vivia. Ele vivia. Qual que é a ordem? Pare de falar mal das obras dos ímpios. Seja bom. Fala das boas obras de Deus. Fala do que Deus pode fazer. Quer trazer empatia nas pessoas? Pregue o que é bom, o que é agradável. Coloque no seu jornal as notícias boas. Não seja você como os jornalecos da nossa geração, que só tem sangue, tragédia, prostituição e porcaria na capa. Só tem morte. Anuncie as coisas boas que estão acontecendo, a descoberta boa para tratar da doença, o gesto agradável, bom que alguém fez. A gente tem que pregar as notícias boas. Eu sei que não dá ibope para o mundo, não está, porque ele jaz no maligno. Mas nós somos o corpo de Cristo, o povo de Deus. Nós vamos pregar o que é de Deus. Precisamos anunciar os valores morais corretos e bíblicos, vivenciá-los em nossas vidas. Isso é suficiente para envergonhar o mundo. Suficiente. Ao invés de chamar o sujeito de bêbado, esteja sóbrio. Aí é o caminho. Ao invés de chamar o outro de injusto, seja você justo. Porque o que não for justo é injusto. Ao invés de chamar o sujeito de infeliz,
Seja você um bem-aventurado para a glória de Deus, porque a alegria contagia, as pessoas querem saber a que Deus você serve, o que aconteceu na sua vida. Eu era cego, mas agora eu vejo. Eu era triste, mas Jesus mudou a minha vida. Verso 13, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Onde a luz entra, as trevas não tem alternativa, tem que sair. Lance luz nas trevas, meus irmãos, lance luz, seja luz, seja luz. O Evangelho de João, nós vamos estudar a partir de fevereiro. João 3, 19 e 21 diz assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arquidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. E ainda, o próprio João escreve na sua primeira carta, capítulo 1, versículos 5 a 7. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O antídoto para as trevas é a luz. Abra sua mente para ser um crente luz no nome de Jesus. Abra sua mente. Abra. Foi do império das trevas que nós fomos tirados, transportados para um reino de luz, para sermos luz. Somos luz do mundo, somos remédio para a doença do mundo. Somos luz. E a luz de Cristo para o mundo é a igreja santa, com as suas lâmpadas acesas. Por fim, vamos terminar o verso 14, nós paramos por aqui e continuamos a noite. Diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes. Dá uma chacoalhadinha no irmão que está do lado aí. A dona Júlia, dá uma balançada aí, ó. Chacoalha o irmão que está do lado. Desperta aí. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Cristo te iluminará. Paulo nos chama para acordar do sono da morte, sono espiritual. Que se permanecermos nesse sono iremos padecer. Estamos vivos, ativos no reino de Deus. Precisamos estar acordados, despertos, animados. Eu estou sempre animado porque Jesus está indo bem. O reino dele está indo bem, a igreja dele cresce. E os anjos dele obedecem às suas ordens e cumprem. Eu quero dizer para você que no trono de Deus está tudo certinho, tudo indo muito, muito, muito bem. Não há nada de errado. Tudo vai bem. Os propósitos de Deus estão se cumprindo. Em breve, o pai vai dizer: filho, vai buscar a sua noiva. Mas você tem que estar preparado e acordado para esse dia. Você tem que estar preparado e acordado para esse dia. Nossas faculdades espirituais precisam estar despertadas pela luz do Evangelho, para que nós possamos compreender a glória de Cristo e por ela sermos resplandecidos e iluminados. Essa é a obra maravilhosa do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Desperte. Então tenha aí a sua mente, a sua cabeça, o intelecto, a luz para compreender, conhecer as Escrituras. Essa é a luz do Espírito Santo. Enche-se dela, no nome de Jesus. Tenha seus sentimentos controlados pelo Espírito Santo. Tenha seu coração controlado pelo Espírito Santo. Tenha sua cabeça controlada pelo Espírito Santo, no nome de Jesus. À noite nós vamos falar um pouquinho sobre vontades. Não falte. Nós vamos continuar no versículo 15, na parte da noite. Vamos orar? Sobre o que nós conversamos desta manhã. Eu creio que você tem algo para conversar com Deus nesse momento. Eu quero te dar aí 1 minuto para você orar, colocar sua vida diante do Senhor. E logo após, nós
vamos orar e o coral, vai nos conduzir em 2 hinos. Pai de amor, nós ganhamos o dia, Senhor. Tua palavra foi aberta. Tua palavra fala no nosso coração. E nesta manhã, Tua palavra mais uma vez nos ajuda a nos despertar para aquilo que é correto. Senhor, muda a disposição do nosso coração e da nossa mente. Que os nossos sentimentos, nossas emoções, ó Deus, o nosso coração possa ser controlado pelo Espírito Santo do Senhor. Que a nossa cabeça seja a mente de Cristo. Nós possamos pensar aquilo que convém, que nós sejamos tomados pelo Espírito Santo do Senhor. Para que sejamos luz neste mundo tenebroso. Nos abençoe, Pai, te louvamos no nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor com o nosso coral. Os presbíteros já vão tomando assento comigo aqui, para facilitar.
Os presbíteros, por favor, à mesa. Presbítero Rubem, quer nos auxiliar. Essa é a mesa do Senhor Jesus. Aqueles que um dia professaram a sua fé em Cristo Jesus e foram batizados, tornando-se parte do corpo de Cristo, estão em comunhão com Deus, com sua igreja, devem participar desse momento. Aqueles que não estão nessa condição, precisam procurar o mais breve possível, colocar a sua vida diante do Senhor e voltar-se para Ele, para o bom e reto Senhor. Nós vamos orar consagrando o pão e o vinho, do qual nós vamos participar agora, no nome de Jesus. Pai, nós te louvamos por este pão, por este vinho, símbolo do corpo e do sangue do nosso Salvador. Dá-nos a graça de participarmos dele em santidade, Senhor. Que aquilo que, ó Deus, venhamos a oferecer ao Senhor seja sempre santo. Perdoa os nossos pecados, santifica as nossas vidas. Receba nossas vidas diante do Senhor. Nos alimenta do Senhor nesta noite, nesta manhã, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir em adoração, em gratidão. Que não seja apenas, ó Deus, comer pão e tomar o cálice, mas que nós possamos entender aquilo que fazemos diante do Senhor. Abençoe, ó Deus, nossas vidas, é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos distribuir os elementos do pão e do vinho. Enquanto distribuímos, nós vamos adorar o Senhor com uma canção. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofreu por meus pecados. Jesus que
como parte do corpo de Cristo e tendo em nós suas faculdades, elas precisam ser controladas pelo Espírito Santo de Deus. Tudo o que nós fazemos, pensamos, desejamos, as nossas decisões, aquilo que ilumina o nosso ser, aquilo que nós sentimos, precisa estar em conformidade com a vontade do Senhor. O Espírito Santo precisa ser aquele que conduz as nossas vidas. Somos o corpo de Cristo, por Ele precisamos ser conduzidos, nunca uma parte rebelde do corpo, mas uma parte conduzida pelo corpo de Cristo Jesus, pelo cabeça que é Cristo. O pão, ele é símbolo do corpo do Salvador. Foi esse o símbolo que Jesus tomou naquela última ceia com os discípulos, última Páscoa. E ali ele institui a ceia e diz que depois de ter dado graças, ele partiu e ele deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Ele deu o seu corpo por nós, feriu o seu corpo por nós, mas hoje nós somos o seu corpo. Ele nos conduziu a esse corpo para vivermos em santidade, em consonância com a vontade dele, para a glória dele. Diz o texto também que ele derramou o seu sangue precioso por nós. Aquela última Páscoa, diz que ele tem dado graça, também tomou o cálice, dizendo: esse é o sangue da nova aliança. O que corre nas nossas veias hoje, meus irmãos espirituais, é o sangue de Jesus. Somos lavados no sangue de Jesus. Somos o povo redimido, que tem uma nova vocação. O nosso passado ficou para trás. Éramos trevas, mas hoje somos luz. Todas as vezes que nós comemos do pão e bebemos do cálice, precisamos entender que nós somos nova criatura em Cristo Jesus e precisamos viver para a glória e louvor do Senhor. Vamos comer do pão e beber do cálice com gratidão, com alegria, no nome de Jesus. Vamos repetir o coro deste hino. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso ver no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia, Senhor, te louvamos, te bendizemos. Receba nesta manhã nossa gratidão, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, nós vamos passar imediatamente, nossa programação não acabou, então você não saia, por favor. Você deve ter assinado um livro aí. A partir desse momento eu declaro a nossa assembleia aberta. O momento litúrgico foi o nosso culto, até esse momento, e continuaremos cultuando o Senhor. Você vai receber o relatório aí do conselho. Enquanto você recebe, eu vou te dar alguns recados aqui, tá bom? Primeiro, que o coral
está de volta com os ensaios, todas as terças-feiras, 19 horas. E há vagas para homens, mesmo aqueles que não são tão afinados assim, como eu. O maestro está disposto a pagar um duro preço para te ajudar, tá bom? Então nós temos vagas para aqueles que têm voz e aqueles que também têm o meu timbre vocal, um pouco tenor aí. Hoje o tenor estava tomando de 6-4 hoje, tá? Perdeu de 6-4 aqui hoje. Pela primeira vez tinha mais baixista do que tenorinhos aqui. Hoje tinha 6 baixos e 4 tenores. Então, tem vagas. Tem alguns que estão meio afastados do coral, podem voltar, né? Vamos ensaiar. Tem vagas para mulheres também, tá? Mas o maestro está à caça dos santos varões aí, tá bom? Só procurá-lo. Terça-feira você vem para o ensaio, 19 horas, em oração. O maestro vai ter que orar muito mais para afinar você, mas vai dar tudo certo. Tá bom? Segundo recado, a nossa juventude está se preparando para o acampamento e eles estão levantando recursos. Hoje é pão, é isso? Só procurar a turma da juventude no final aí e você não vai precisar ir na padaria depois, tá bom? Então, uma boa deixa para você aí. Você deve ter recebido aí já o relatório da nossa assembleia. É uma assembleia ordinária, onde nós prestamos um relatório para a igreja do que aconteceu no ano, em algumas áreas, a parte orçamentária, e como anda aí a nossa membresia. Eu creio que você deve ter recebido no início do ano, e tem recebido dominicalmente aí os informativos, tá? Nós mudamos o formato do nosso boletim. Você leia, por favor, leve sempre mais alguns, compartilhe, tá ok? A finalidade é que vidas sejam alcançadas e você fique atento sobre o que está acontecendo na sua igreja e participe disso para a glória de Deus. Com o relatório em mãos,